falar um pouquinho de dinheiro agora. A gente começa o ano, tem muita gente que tem a vontade de empreender, ou de aumentar o próprio negócio, ou de investir numa empresa. Agora, imagine dinheiro com baixas taxas de juros para você montar o seu negócio. É o FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que oferece várias linhas de financiamento para todas as áreas, de agro até serviços, até comercial. E este ano, Mato Grosso do Sul terá pelo menos, a previsão é essa, 2 bilhões e 100 milhões de reais disponíveis para empréstimos. E para falar desse assunto, está com a gente o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc. Você tem alguma dúvida? Quer saber como ter acesso a esse dinheiro para o seu negócio? Manda aí a sua pergunta, 99804-4400. Bom dia, secretário. Bom dia. Né? Bom dia. Bom, esse dinheiro existe, né? Está aí disponível. Sim. Agora, por que muitas vezes é tão difícil que o empresário tenha acesso a esse fundo para conseguir investir no negócio? Esse ano, primeiro, é importante destacar que realmente o recurso está disponível. E nós já iniciamos as operações agora no mês de janeiro. No ano passado, essa mesma operação começou em maio. Até porque o volume de recursos é um volume que nós não tínhamos até então. É o maior volume de recursos já disponível no Fundo Constitucional para Mato Grosso do Sul. Então, acho que essa é a informação importante da disponibilidade de recursos. Agora, a grande discussão é o acesso, principalmente dos pequenos empresários. Os grandes empresários, dada a estrutura de garantia que eles têm, normalmente eles têm uma facilidade maior de tomar esse recurso. Mas a gente tem visto uma dificuldade muito grande de pequenos empresários conseguirem acessar. Por que essa dificuldade? Primeiro que nós temos uma operação praticamente restrita ao Banco do Brasil. Então, esse empresário tem que ter uma relação comercial e abrir uma conta no Banco do Brasil. Existem outras instituições, como o Sicredi e o BRDE, mas são de menor porte. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Até a abertura emendar, e a relação comercial. Desculpa te interromper, é mas a gente até já explica isso para o Cleiton de Campo Grande, que está participando. Eu devo ter relacionamento com o banco, então... explicado, Banco do Brasil, por quanto tempo? Isso, ele na verdade, ele não precisa ter um histórico, ele pode ir lá e abrir uma conta hoje se ele não estiver no Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, Sicredi ou BRDE. Então, porque o Sicredi é um banco cooperativo, às vezes alguns pequenos empresários têm uma facilidade maior. Mas o Banco do Brasil opera 90% desse volume de recursos. Então, se ele não tem, ele pode ir ao banco e abrir uma conta do Banco do Brasil para que ele obtenha. Ele não consegue entrar com o pedido do FCO do governo sem que ele tenha uma conta no Banco do Brasil. Então, esse é o primeiro passo. Agora, para a gente ter uma referência, quanto está a margem, a média de juros por ano para quem acessa o FCO? Eu acho que essa é uma informação extremamente importante. Primeiro que existe uma tendência de redução da taxa de juros do governo. Então, houve uma redução da taxa de juros para 2017. Hoje, um pequeno empresário que venha tomar na área de serviço, comércio, turismo, ele vai pagar 8% ao ano, 8% sem correção. Então, é um juro fixo de 8% ao ano. Então, acho que isso é um juro extremamente atrativo para quem efetivamente quer investir nesse momento. É a melhor opção de crédito que a gente tem no mercado em termos de investimento de longo prazo. E dependendo do projeto que ele faz, ele tem uma carência para começar a pagar. Isso, essa carência pode ser até de 24 meses. Aí depende do projeto, do fluxo de caixa. Se é um projeto que tem uma maturação maior, ele vai ter até 24 meses. E pode ser que ele tenha 6 meses, 7 meses, onde nesse período ele só vai pagar o juro, ele não paga a prestação. Então é extremamente atrativo para quem está iniciando esse 2017 com um novo negócio. O Alexandre, aqui de Campo Grande, ele participa e já pergunta para a gente o seguinte: eu sou microempreendedor, ele já tem essa microempresa, ele tem direito? Aqui a gente tem que só esclarecer qual é a característica dele do microempreendedor. O MEI, o microempreendedor individual, não acessa o FCO, porque existe uma série de outras linhas, né, porque é quem fatura até 60 mil por ano, então quem é MEI, microempreendedor individual. Agora, o microempresário, ele efetivamente tem acesso e tem uma disponibilidade hoje, 79% do recurso vai para o pequeno empresário. Agora, o microempreendedor individual, aquele enquadrado como MEI, ele não tem acesso ao FCO. Jaime, só para esclarecer essa questão do acesso ao banco, né, que o banco, ele não libera dinheiro para todo mundo. Correto. Infelizmente. Agora, a gente está no momento que a gente vê muitas empresas fechando, muitas empresas com dificuldades, empresas que já estavam operando e que não conseguem. Falando da questão social, da intenção do governo federal em injetar dinheiro na economia, já se pensou, já se discutiu, por exemplo, que o FCO poderia, de certa forma, em algum momento, socorrer empresas que já estavam contratando, que já estavam com empregados,
ao invés de fomentar apenas novos investimentos? Isso já foi discutido? Não, isso porque tem empresa que fecha porque ela não tem um respiro, não tem aquele socorro financeiro. Mas isso já está previsto na norma. Não é só para novas empresas. Qualquer empresa que esteja operando, ela vai fazer um investimento de ampliação da sua atividade, ela está efetivamente apta a buscar o recurso. Na verdade, a maioria das opções não são nem de novas empresas, são empresas que já estão operando. E aí tem uma questão que é fundamental. Nós abrimos esse ano a possibilidade do capital de giro, porque muitas dessas empresas que já estavam operando, para manter as suas atividades, precisam de capital de giro. Então, só no mês de janeiro, nós liberamos 10 milhões de capital de giro. Esse capital de giro é até o limite de R$800 mil por empresa, para grande empresa, e 270 mil para pequena empresa. E é exatamente, muitas vezes, o que a empresa está precisando nesse momento. É um giro para retomar estoque. E a regra mudou de tal forma que hoje ele recebe esse giro, ele pode pagar salário, ele pode comprar novos materiais. Até no passado existiam restrições ao uso desse giro, agora não tem. Só não pode estar devendo, a empresa não pode estar devendo. Não, pois essa é a pergunta do outro Alexandre que participa com a gente. Se eu já tenho outros empréstimos com o Banco do Brasil, eu poderia pegar o FCO para pagar essas dívidas? Não Aí pode. Não. É limitado. A ideia exatamente do FCO, ele é um fundo de desenvolvimento. A ideia é ativar a economia. É restrito, é vedado dentro da norma pegar um empréstimo para pagar outro. Isso não é possível dentro do FCO. Seria uma operação até considerada ilegal caso alguém viesse a fazê-lo.